Armando, eu queria que você detalhasse um pouco mais do que exatamente o Sérgio Moro te acusa e qual foi o teor dessa conversa que gerou a abertura de inquérito por parte dele. E se você se sentiu decepcionado também com o presidente Augusto Melo por não ter feito uma defesa institucional do seu vice-presidente nesse caso. Vamos lá. Realmente, eu preciso reconhecer que eu fiquei muito decepcionado com a postura do nosso presidente, do meu presidente, em não tomar uma providência em relação a uma providência institucional a partir do momento que um prestador de serviço envolve o vice-presidente do maior clube, com todo respeito aos outros, do maior clube do Brasil, num inquérito policial, aonde, ao contrário do que o meu presidente, o Augusto Melo, o nosso presidente, fala nas entrevistas coletivas que dirigentes andavam com documentos pelo clube, acusando o Sérgio Moro. O único dirigente que foi citado nesse inquérito policial fui eu. Então, subentende-se que o presidente está falando do vice-presidente dele. E eu lendo o pedido de instauração do inquérito policial do Sérgio Moro, ele nunca, não citou, não me acusou, não falou que eu acusei, não falou que eu difamei a imagem dele, nada. Ele só falou que eu fiz uma reunião com ele na quinta-feira, logo depois que eu conversei com o presidente, na quarta-feira. Na quinta-feira, como ele era diretor de marketing, superintendente de marketing, e eu não sabia absolutamente nada da VideBet, eu fui conversar com ele. E ele diz que eu questionei sobre a VideBet e se ele conhecia essa questão da empresa, intermediária laranja. O que eu falei, o que eu perguntei numa conversa simples, sem importância, entre um vice-presidente e um prestador de serviço, né, um colaborador. Eu perguntei para ele o seguinte, preocupado, falei, é tão simples resolver essa questão, porque é uma questão, além de é uma questão muito mais política. A oposição utiliza isso, é uma questão muito mais política. Falei, vamos resolver, é fácil resolver. Toda negociação hoje, todo mundo aqui faz uma negociação. E eu sou advogado, todo mundo aqui tem os seus negócios. Claro. Você começa uma negociação como hoje? A troca de WhatsApp, sim, troca de e-mail. Conversa. Eu só fiz uma pergunta para ele, falei, nós temos essa troca, você tem essa troca de WhatsApp, é simples, acaba o problema. Ele falou que não tinha. Falei, tudo bem. Não falei nada, não demonstrei, nossa, que absurdo. Tudo bem. Foi o que eu coloquei para ele. A única coisa que eu falei para ele, que aí ele ficou, a resposta dele, não sei se ele ficou chateado ou não, foi o que eu falei para ele, avisa para o seu amigo, né, suposto amigo, para que ele não emita mais nenhuma nota em nome do Corinthians, porque ele está cometendo um eventual ilícito. O amigo, nesse caso, o Alex. O Alex. Foi a única coisa que eu falei para ele. Quando eu falei isso para ele falou, não tem nada a ver com isso. Foi o que ele falou para mim, não tem nada a ver com isso. É o problema do Alex, eu não tenho que me meter, problema do Corinthians, eu não tenho nada a ver com isso. Foi o que ele falou para mim, uma conversa. Eu falei, tudo bem, ótimo, eu tenho a ver com isso, eu acho que não pode. E saímos, ele foi para um podcast e eu fui embora, descemos juntos no elevador e ponto final. Né? De fato, depois dessa conversa, não sei se foi por causa disso, mas eu acredito que nunca mais, essa empresa intermediadora não emitiu mais nenhuma nota em nome do Corinthians. Um outro requerimento que eu fiz para o Marcelo Mariano, que eu pedi para ele, na presença de uma outra pessoa muito importante, que eu vou preservar o nome, porque eu não quero envolver as pessoas, acho que não precisa, não quero ficar envolvendo as pessoas do clube, que eu respeito muito. Pedi para ele, falei, olha, liga, manda uma mensagem para esse Alex, já que estava tão preocupado com o recolhimento dos impostos, e peça a comprovação desse recolhimento. Até hoje eu não respondi, eu não recebi essa resposta do Marcelo Mariano, eu fui cobrar dele recentemente, realmente que é o nosso relacionamento, esse sim é um relacionamento que não está legal, ele falou que não deve nenhuma satisfação para mim, que deve só para o presidente,
e não deve satisfação para o vice-presidente, que eu fico no meu canto e ele fica no canto dele. Eu tenho uma dúvida rapidinho, só assim, doutor, se todas essas sugestões, né, que você passou, tanto para o presidente quanto para o Sérgio Moro, tem a questão do Marcelino, mas principalmente o presidente, fossem tomadas naquele momento, você acredita que a Vaidbet não teria saído do contrato? Existiria a chance de se manter, vendo que o Corinthians também estaria se demonstrando preocupado com a própria marca e com a patrocinadora? É uma pergunta difícil de responder, mas eu acredito que a Vaidbet jamais poderia alegar. Não concordo com a alegação da Vaidbet para justificar a rescisão, mas a partir do momento que o clube toma providência, no primeiro momento demonstra que tomou providência, no primeiro momento... É um sinal, né? É um sinal, falou, olha, eu inclusive pedi a instalação de inquérito. Você não participou da reunião de rompimento do contrato? Eu nunca participei de nenhuma reunião, absolutamente de nada. Eu só participei... Mesmo tendo apoiado, mesmo a base... Não, nunca fui chamado para participar de reunião de crise, reunião para discutir contrato. Não, planejamento. Porque existe Você já falou que não necessariamente tem participado dessas reuniões, mas na entrevista coletiva do Augusto, explicando toda a situação também com a Vaidbet, ele falou sobre novos patrocínios masters já sendo negociados, 8 marcas. Você tem conhecimento disso? Isso tá na mesa da diretoria do Corinthians, esses outros contratos de um patrocínio master? Ou... Todos os patrocínios, todas as negociações... Tudo que eu fiquei sabendo através de vocês. Qual a demanda que o Augusto coloca para você enquanto vice-presidente? Nenhuma. Eu, como vice-presidente, por ser vice-presidente eleito, e dali ninguém me tira, só se eu cometer um ato ilícito, uma infração ética, um impeachment. E você não pensa em renunciar? Não. Se eu achar que eu devo participar, ajudar um conselheiro, um sócio, me colocar à disposição de um diretor, é importante deixar registrado isso. Eu me dou muito bem com os nossos diretores. Com exceção, infelizmente, do Marcelo Mariano, eu me dou muito bem com todos os outros diretores, entendeu? Eles me respeitam muito, entendeu? Sempre eu me coloco à disposição, mas eu não participo. Eu me coloco à disposição e eu vou atrás daquilo que eu quero participar, de assim, eu não sou chamado na reunião, não posso entrar na sala do presidente e falar, eu quero participar da reunião. Eu não sou chamado. Então, no momento de crise, eu não sou chamado. Mas eu participei de reuniões com a Ernest Young, porque eu falei, eu entendo, entrei lá e participei. Mas não porque eu fui chamado. Não porque você foi convidado.